E aí, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o amplificador operacional, ele que na verdade inaugura o último bloco de conteúdo do que é da forma que é montada a disciplina de circuitos 1 aqui na UFMG, e também é meio que o próximo capítulo no livro do Nilson. Quando você está estudando ele vem logo depois da parte técnica de análise, então a gente vai ver ele aqui agora. E assim, só comentando um pouco, eu pessoalmente, quando eu estudei esse assunto, eu achava que ele era um pouco desconexo do resto do conteúdo da disciplina, porque parece que tem muita coisa ali que você devia estar estudando só mais pra frente, e que de fato você vai estudar muitas coisas de amplificador operacional só mais na frente no curso. Porém, tem muitas coisas que você consegue aproveitar logo de início que usam simplesmente as técnicas de análise que a gente já aprendeu. A gente faz uma série de considerações a respeito do comportamento desse cara, e a partir disso você consegue analisar alguns circuitos bem interessantes. Então por isso que a gente vê ele antes, beleza? Então antes de a gente começar aqui, vou pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo e inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para você não perder os vídeos futuros. Beleza, gente? Então vamos lá. Esse vídeo aqui ele é mais uma introdução. Eu vou só falar alguns conceitos a respeito do amplificador operacional e qual que é o princípio de funcionamento dele e como que a gente vai tratar ele nesse primeiro momento. Beleza? Então, aqui eu tenho uma imagem de um amplificador operacional. Vocês podem ver que ele é um elemento de circuito, né? Ele é um elemento bem pequenininho, ele é do tamanho, na verdade, de elementos ordinários, como resistores, capacitores, enfim. Só que ele é especial porque ele entra numa categoria que a gente chama de circuitos integrados. O que é um circuito integrado? Ele é esse elemento aqui, beleza? Só que lá dentro dele eu tenho todo um circuito eletrônico que tem que ser alimentado com fontes externas, de modo que ele se comporte da forma que a gente quer, né? E faça e desempenhe todas as funções que ele é projetado para desempenhar. E vocês podem ver aqui do lado esse circuito interno. Então, dentro desse encapsulamento aqui, dentro dessa caixinha preta, tá todo esse circuito aqui, e a gente chama de circuito integrado porque todos esses componentes são montados em uma mesma pastilha ali de um elemento semicondutor, e eles não são componentes discretos. Então você não pega um resistor individual e coloca ali dentro, né? Você tem toda uma tecnologia de fabricação desses caras. E quando você bate o olho, você vê que é um circuito consideravelmente complexo, né? Eu tenho uma série de elementos ali, eu tenho resistores, eu tenho um capacitor aqui dentro, e eu tenho vários semicondutores, né? Eu tenho aqui um diodo, outro diodo e vários transistores, né? Que são todos esses elementos aqui, tudo bem? Bem mais pra frente no curso, você aprende a analisar esse cara, você aprende a projetar esse cara, que é bastante interessante. Só que, para esse primeiro contato, a gente vai simplesmente ignorar tudo isso. A gente vai tratar o amplificador operacional de maneira, digamos, macroscópica. Eu não vou olhar para nada dentro dele, vou só olhar o seguinte: dado que todo mundo aqui esteja fazendo o que foi projetado para fazer, como que eu analiso, né, o amplificador operacional? O que que ele me traz de benefícios em um circuito, ok? Aqui eu também coloquei só a pinagem dele, tá? Então assim, exatamente esse cara, o que cada perninha ali representa, e só por uma questão de nomenclatura, esse é um circuito integrado que a gente fala que o encapsulamento dele, ou seja, a forma que ele é montado, é do tipo DIP-8, né? Então, DIP-8, que significa Dual Inline Package, ou seja, encapsulamento em duas linhas, basicamente, porque ele tem duas fileiras aqui de pernas, e 8, obviamente, porque eu tenho 8 terminais, ok? Eu tenho vários tipos de encapsulamento, eles não são necessariamente apenas duas linhas, pode ser ao longo de todo o perímetro do retângulo ali, posso ter mais pernas, enfim, isso aqui é só título de curiosidade. Quais são aqui também os pinos correspondentes, beleza? Isso é a única vez que a gente vai ver nesse primeiro contato, ok? O que a gente vai tratar muito mais, né, é o que a gente chama de modelo elétrico desse cara, que é o seguinte: dado que ele é um elemento de circuito, como que eu represento ele dentro de um circuito? E é exatamente isso que a gente vai ver aqui agora. Essa é a representação do amplificador operacional. Como vocês podem ver, esse que eu coloquei aqui de exemplo, ele tem 8 terminais, e aqui a gente só tem 5 terminais. Só esses 5 vão nos interessar, independente do dispositivo que eu esteja tratando, né? Seja esse próprio que está aqui atrás, que é um muito usado inclusive, que é o TL071, seja qualquer outro, tá? Todos a gente vai representar dessa forma. E observem que eu tenho aqui 5 terminais destacados, e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, que é o seguinte: esses dois terminais aqui são o que a gente chama de entradas inversora e não inversora. A entrada inversora é o que tem o sinal de menos, né? Porque o sinal de menos inverte. A entrada não inversora é a que tem o sinal de mais, porque o sinal de mais não inverte, né? Esses dois pinos aqui são os pinos que a gente chama de alimentação. Eu tenho a minha alimentação positiva e a minha alimentação negativa, tudo bem?
Isso basicamente porque o nosso circuito, como eu disse, para todo mundo aqui operar bem, eu preciso energizar esse cara. Então, eu preciso que esse circuito interno esteja sendo energizado por uma fonte externa. E essas fontes vêm daqui. Aqui eu estou representando a alimentação dessas fontes. Eu coloquei um mais e um menos porque para muitos amplificadores operacionais, você precisa ter uma referência de tensão negativa, ok? Nem sempre você vai precisar, mas para alguns, você precisa que ela exista para que ele funcione ali da maneira correta. Essa alimentação pode ser simétrica, então posso alimentar aqui, por exemplo, com 15 volts e aqui com menos 15 volts, mas não obrigatoriamente tem que ser simétrica, ok? Eu posso muito bem, sei lá, botar aqui menos 10 volts e aqui 20 volts, não tem problema, ok? Isso são particularidades do seu circuito lá que você estiver montando e do amplificador operacional que você estiver utilizando, ok? E esse aqui, V0, né, como já é de costume, é o nosso terminal de saída, ok? Então a gente já consegue observar que o amplificador operacional, ele é um dispositivo que tem um comportamento diferente, que ele possui uma relação de entrada e saída, né? Eu tenho uma coisa que eu jogo dentro do amplificador operacional, ele faz a mágica dele, vamos dizer, e ele cospe na saída um outro sinal, ok? E basicamente, qual relação é essa? É uma relação de ganho, ok? Então, observe que eu tenho dois sinais de entrada, a entrada inversora e a não inversora. O meu sinal de entrada, de fato, vai ser a diferença entre esses dois sinais. Então, a gente define aqui, ó, o sinal VD como V mais menos V menos. VD de diferencial, né? Essa é uma tensão diferencial porque o meu sinal de entrada, ele é obtido a partir da diferença entre dois sinais externos, ok? Então, isso é a nossa tensão diferencial. Vou até colocar aqui entre parênteses. E, basicamente, o que esse amplificador vai fazer é dar um ganho nesse sinal. Então, eu tenho que a tensão de saída V0 é simplesmente um ganho A vezes a minha tensão diferencial VD, ok? É isso que o amplificador operacional faz. Simplesmente isso. Então vamos detalhar um pouquinho mais essa modelagem desse cara, né? Beleza, uma relação de ganho, mas eu consigo olhar um pouquinho dentro desse bloco, o que ele faz, né? Consigo. Isso inclusive ajuda a entender de onde surgem as não idealidades desse cara que a gente não vai ver aqui, né? A gente vai só mostrar que, ó, isso aqui, no caso mais real, né? Não é bem assim. Mas qual que é a ideia? Eu vou redesenhar aqui esse triângulo, né? E omitindo algumas partes, então fazer ele aqui assim, beleza? E não vou desenhar a alimentação, tá? Porque eu não preciso dela agora, não. Aqui a parte inversora, não inversora. E aí, gente, observem só. Eu preciso ter um sinal de entrada, né? Esse sinal de entrada, existe uma corrente ali, existe uma tensão. Então, se eu divido a tensão pela corrente, eu tenho uma coisa que tem unidade de resistência. Então, existe ali o que a gente modela como resistência de entrada de um circuito, tá? Resistência de entrada, por definição, é a tensão na entrada dividido pela corrente na entrada. Tudo bem? E eu vou fazer isso dessa maneira, ó. Tem aqui entrada inversora, não inversora, e isso aqui tem uma resistência interna. Vou chamar aqui de RI, beleza? Só um pouquinho menor. RI, ok. Da mesma forma, observem só, eu tenho na saída uma tensão. E essa tensão precisa também ter uma resistência de saída, né? Pela mesma modelagem, eu vou colocar ela aqui. Só que observem só, V0 é um número vezes a tensão de entrada. Eu consigo representar isso por uma fonte dependente, né? Consigo fazer aqui, olha só, uma fonte de tensão dependente que está conectada aqui nessa resistência, ok? Essa resistência de saída aqui é o nosso RO, beleza? E essa fonte aqui, ela está na mesma referência, né? Todas as tensões são referenciadas em relação ao mesmo ponto, né? Então, tem aqui o nosso ponto comum, beleza? E existe um desacoplamento entre esses caras, ok? Assim, existe tudo que acontece na entrada e a partir do sinal obtido ali é reproduzido um sinal na saída. Então, a gente não vai considerar qualquer circulação interna de corrente aqui dentro. É como se fossem dois circuitos desacoplados, beleza? De modo que isso aqui, olha só, é A vezes VD, ok? Que é justamente o que a gente vê nas fontes dependentes, né? A fonte dependente, seja de tensão ou de corrente, ela é um número vezes um valor existente no nosso circuito em outro ponto, né? Seja uma tensão, seja uma corrente, ok? Beleza, gente. Agora, quais são as considerações que a gente faz para o caso ideal? Idealmente, essa resistência aqui, ela vai ser muito grande, no caso infinita, tá? Então a primeira consideração que a gente faz é que RI é igual
a infinito, beleza? Uma resistência de entrada muito grande, e qual que é a consequência disso, né? A corrente de entrada tem que ser zero, certo? Porque pensem só, né? Se V sobre I tem que dar infinito, então o I tem que ser zero, já que o V é um valor finito, beleza? Podemos pensar dessa forma, ou pensar o seguinte, né? Se a corrente está chegando lá, e ela vê uma resistência muito grande, ela não vai conseguir entrar, né? Basicamente é isso. Então, eu tenho que... Vou fazer até esse desenho aqui, vou chamar isso aqui de I1, isso aqui de I2. Eu tenho por consequência que I1 igual a I2 igual a zero, ok? Isso é outra consideração que a gente faz. Em contrapartida, eu tenho que R0, a resistência de saída, ela vai ser aproximadamente zero, ok? No caso que, quer dizer, que no caso ideal, a gente vai considerar como zero. Por que que ela tem que ser zero no caso ideal, né? Porque aqui eu tenho uma tensão sendo gerada e a tensão de saída está aqui, né? V0. Se eu referenciar ela aqui para o terra, né? Eu tenho o seguinte, existe aqui uma corrente que circula e quando ela passar por essa resistência vai ter uma quedazinha de tensão. Então a tensão de saída, de fato, ela não é a tensão que é reproduzida dentro do amplificador, ela tem uma quedazinha ali intermediária. Só que se eu aproximar por zero essa resistência de saída, eu não vou ter queda de tensão ali, né? Então a tensão produzida dentro do amplificador vai ser exatamente a tensão de saída dele, ok? Então essas considerações aqui nos permitem, como vocês podem ver, simplificar a análise. E a última coisa que a gente vai considerar é que o ganho desse circuito, eu vou até chegar aqui para cima para ficar tudo, opa, seleciona todo mundo, até chegar aqui um pouquinho para cima, o ganho desse circuito, a gente também vai considerar que ele é um ganho infinito, ok? Esse A ele é muito, muito grande, e de fato, o amplificador é projetado para ter esse ganho muito alto, tá? Muito alto é na casa de 1.000, 2.000, 10.000, enfim, né? É um número realmente muito grande, beleza? Por que isso acontece? Porque eu tenho várias figuras de mérito que a gente pode analisar no amplificador, mais lá para frente, né, que dependem desse ganho ser muito elevado, ok? Aqui a gente só vai aceitar ele. Beleza, gente? Esse é o modelo elétrico dele, então. E aí a próxima etapa é a gente analisar um pouquinho mais, né, aprofundar essa análise. Vamos traçar aqui uma característica entre as duas tensões, ok? Então a tensão de saída, tensão de entrada. Ora, se a equação que relaciona os dois é essa, isso é uma equação linear, né? Então essa característica entre as duas tensões é simplesmente uma reta que passa pela origem, beleza? Ok, isso está certo? Quase, porque eu tenho que pensar o seguinte, vamos supor que eu tenho um sinal de entrada, VD, igual a 1 volt, ok? E o nosso ganho, ele é igual a 200, tá? É um ganho até pequeno. Mas eu teria então que a minha tensão de saída é 200 volts, beleza? Só que, gente, uma coisa que a gente tem que lembrar é que esse amplificador ele é alimentado de forma externa, né? Eu tenho aqui, ó, as minhas tensões de alimentação, VCC+, VCC-. E essas tensões são, assim, na casa de 15 volts, 25 volts, né? Você pode ter até amplificadores mais robustos, mas, assim, vamos considerar que é na casa ali de 15 volts. Então, eu tenho aqui o meu VCC+ igual a 15 volts e o meu VCC- igual a menos 15 volts. A minha tensão de saída seria 200 volts, só que eu estou alimentando o cara com 15. Eu não consigo entregar mais que os 15 volts, né? Eu não consigo ter um boost de tensão ali, né? Esse dispositivo ele não é projetado para isso, para elevar a tensão acima de sua alimentação. Então o que eu tenho? Eu tenho uma saturação, né? Essa tensão, de fato, ela vai crescer, 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 mas assim que eu atingir as minhas tensões de alimentação, positiva e negativa, eu fico saturado nelas, né? Eu não consigo entregar algo maior do que isso. Ou seja, isso aqui fica saturado em VCC+, e isso aqui fica saturado em VCC-, ok? Significa que, por mais ideal que o amplificador seja, eu preciso considerar essas saturações, ok? Senão você foge muito, você simplificou demais o seu problema, ok? Existe saturação tanto na tensão quanto na corrente, ok? A da tensão é ditada justamente pelas alimentações. A corrente depende do dispositivo. Só que geralmente, tá? Assim, de forma geral, a corrente de saída do nosso amplificador, ela está na casa dos miliamperes, ok? Então, assim, 20 miliamperes, 50 miliamperes, 150 miliamperes, enfim, não foge muito disso. Você pode projetá-lo de modo que ele tenha um calibre de corrente maior, né? Mas existe uma saturação de corrente justamente por conta dos dispositivos eletrônicos que estão lá dentro. Se você fizer circular uma corrente muito grande, você vai queimar esses dispositivos, enfim. O amplificador não é projetado para entregar correntes muito grandes na saída. Tudo bem? Então, essas são as não idealidades que, no caso mais ideal possível, a gente ainda tem que considerar. Tudo bem? Só que isso, gente, faz a gente pensar numa coisa que
fica a princípio um pouco esquisito. Que é o seguinte, vamos supor, né, que eu faço justamente isso, né? Eu coloco ele no sinal de 1 volt. 1 volt totalmente normal, né? 1 a 5 volts são sinais clássicos de teste, enfim. E eu faço ele entrar no amplificador. Se o ganho dele for 200, e aí eu ter a tensão de saída igual a 200, ele vai saturar. Então, qualquer sinal de tensão que eu colocar ali, basicamente, né, que não seja muito pequeno, vai sempre fazer o amplificador saturar. Então, a princípio, eu caio numa sinuca de bico, de poxa, eu tenho um cara que possivelmente tem tantas funcionalidades, mas a princípio ele satura o tempo todo, né? Para que ele serve, então? Bom, isso é uma coisa que a gente vai introduzir agora, mas é o seguinte, basicamente, não existem tantas utilidades para o nosso amplificador operacional numa configuração que a gente chama de malha aberta. Isso é, eu tenho ele aqui, menos, mais, sinais de entrada, e aqui o sinal de saída. Se eu só deixar ele assim, né, entrada de um lado, saída do outro, ele vai sempre saturar. Então, isso não me traz muitas funcionalidades. Existem funcionalidades, elas serão discutidas, que é justamente no modo comparador do amplificador, ok? Mas que não é o que a gente vai ver agora. Existe uma forma da gente mitigar isso e da gente fazer ele se comportar do jeito mais versátil que a gente pode aproveitar ele, que é utilizando o conceito de realimentação, tudo bem? É justamente disso que a gente vai falar agora. Por que realimentação? Observe, gente, nessa configuração que eu coloquei aqui, que é uma configuração real que a gente vai estudar, tá? Só que não agora, não vou deduzir a equação dele ainda, a gente vai fazer uma análise bem mais qualitativa aqui. Observe o seguinte, né? Eu peguei a saída do amplificador e conectei ela em uma das entradas, certo? No caso, eu conectei na entrada negativa, então isso aqui é uma realimentação negativa, tudo bem? E a gente vai ver por que esse ato vai permitir que o nosso amplificador vire um circuito estável, né? Ou seja, que ele não fique saturando e que ele atinja ali um patamar de estabilidade, ok? Vamos fazer uma ilustração aqui da dinâmica desse cara assim que eu ligo ele, né? Então, o que a gente sabe? Que a tensão de saída V0 é simplesmente um ganho A vezes a tensão diferencial, ou seja, V mais menos V menos, ok? E aí, gente, só ilustrando, tá? Vamos supor que eu começo aqui com V mais igual a 20, sei lá, e V menos igual a 0. Tudo bem, isso não ilustra nem um pouco o que tá aqui, tá? Isso é só, como eu disse, para representar um pouco, mas vocês vão ver o que vai acontecer. E o nosso ganho é muito grande, né? Como a gente já sabe, idealmente infinito. Mesmo esse ganho sendo muito grande, gente, tem que existir uma causalidade, né? Tem que ter um tempo para as coisas acontecerem. Então, assim que eu ligar o meu circuito, eu vou ter um comando, claro, para elevar essa tensão aqui, né? Para eu pegar o A e multiplicar por essa diferença. Então, eu vou começar com V0 igual a 20 vezes A, certo? Que é 20 menos 0. Ou seja, a tensão vai começar a subir, né? Ela idealmente vai chegar nesse valor aqui, mas ela começa subindo e vai gastar alguns microsegundos ali para isso. Uma vez que ela começar a subir, eu vou pegar essa informação e vou devolver ela aqui para a entrada negativa. Então, vamos supor que ele passou um microsegundozinho, a tensão subiu para 2 volts, né? Então agora eu tenho V+, ele continua em 20, só que o V-, ele passa a ser igual a 2. Então, vamos fazendo aqui uma progressão, né? Só para vocês irem entendendo. Vou botar aqui ó, o VD, né? O VD começa em 20. Aí depois ele vai passar a ser 18, né? Então, agora eu tenho uma nova tensão de saída, né? Que ela ainda está aumentando, né? Porque eu ainda dei o meu comando, né? Para ligar o circuito. Só que ela vai aumentar um pouquinho menos, né? Porque agora é A vezes 18. Eu pego essa informação e devolvo aqui para a entrada de novo. De modo que agora o V- virou, por exemplo, 10, né? Então, ele agora virou 10. Esse cara é sempre 20, né? Eu não estou alterando ele. Então, o VD ficou 10 agora. Ou seja, ele ainda é positivo, né? Ainda estou crescendo. Mas eu estou crescendo menos, né? Esse tempo que demora para as coisas acontecerem vai levando isso em consideração. Ou seja, o que está acontecendo aqui? A minha tensão de saída, ela está crescendo, querendo chegar no valor de referência dela. Só que ela começa a crescer menos, né? Porque eu estou pegando esse cara que subtrai na minha conta e estou deixando ele cada vez maior. Então eu estou retardando o processo, certo? De modo que isso aqui vai continuar, né? Isso aqui vai continuar acontecendo até que vai chegar um momento que esse valor aqui vai estar muito próximo de zero. Se ele estiver muito próximo de zero, quando eu multiplicar por um ganho
muito grande, isso vai convergir para um valor finito. É como se você fizesse 0 vezes infinito, né? Eles se cancelam basicamente e você tem um número finito ali. E aí, isso vai fazer com que o meu circuito entre em instabilidade, né? Quando isso aqui estiver muito próximo de zero, você está dando um ganho muito grande num número muito pequeno, então você atinge um patamar de estabilidade. E até pensando de maneira transitória, vamos pensar que por algum motivo, esse cara ficou maior que o V-, né? Então, eu cheguei em algo do tipo 20 e aqui 21. Então, eu vou ter uma tensão diferencial negativa, ou seja, um ganho positivo multiplicado por um número negativo. Isso vai fazer eu diminuir a minha tensão de saída. Então, eu vou começar a compensar, né? Eu vou passar ali do patamar que eu criei, ela vai começar a cair de novo. Mas assim que ela cair, eu vou ter esse cara virando zero e depois positivo de novo. Então ele vai voltar a crescer. Ou seja, existe ali um patamar de estabilidade, né? Que é quando esse cara estiver praticamente igual a zero. Beleza? Ou seja, fiz essa discussão inteira para a gente concluir o seguinte, que no amplificador ideal, né, como esse ganho é muito grande, né, eu vou ter basicamente o seguinte, que a tensão diferencial ela vai ser igual a zero. E mais especificamente, né, posso falar que o V+ vai ser igual ao V-. Isso em regime permanente, né? Ou seja, quando eu tenho um amplificador ideal e realizo nele uma realimentação negativa, eu tenho uma situação em que as duas entradas ficam iguais, né? Ou seja, que a minha tensão diferencial vira zero. E aí a gente dá um nome para isso de terra virtual, né? Porque ali eu tenho basicamente uma diferença de potencial nula, né? Entre os caras. Então eu não tenho corrente circulando e tenho ali uma tensão diferencial nula. Tudo bem? Isso é importante para as análises que a gente vai fazer. Então, basicamente, o trabalho da realimentação é fazer com que aquela tensão diferencial se mantenha em zero. Se você não realimentar negativamente, isso não existe. Aí as tensões são independentes ali, beleza. Mas quando eu faço uma realimentação negativa, o trabalho da realimentação é justamente garantir aquela tensão diferencial nula. Isso é fundamental para a gente conseguir utilizar esse cara para realizar funções mais dinâmicas, né? Para a gente aproveitar toda a versatilidade do amplificador operacional. Uma forma muito boa também de ilustrar a realimentação negativa é como um ponto de equilíbrio estável, né? Então a gente tem aqui, ela representa uma situação dessa, que eu tenho aqui uma bolinha, né? E que basicamente, se eu tombar essa bolinha para um lado, ela vai cair de volta para aquele ponto. Se eu tombar ela para o outro lado, ela vai também cair de volta para aquele ponto. Ou seja, quando eu realimento negativamente, ainda que eu tenha alguma perturbação ali na saída, ela vai fazer de tudo para manter aquela tensão diferencial nula, tudo bem? E aí eu mantenho o meu sistema estável. É diferente se eu fizesse, por exemplo, uma realimentação positiva. Se eu realimentar positivamente, eu vou estar aumentando o V+. Então a tensão diferencial, ela só vai crescer. E aí eu vou ter a minha tensão de saída também só crescendo. Então isso é um ponto de instabilidade, né? Seria o análogo a um equilíbrio instável, que eu teria aqui um possível ponto de equilíbrio, mas qualquer perturbação ali faz o meu sistema entrar em colapso, tudo bem? Então essas são as diferenças entre realimentar positivo e negativamente, e por isso que a gente vai fazer basicamente tudo, no caso em realimentação negativa. Existem formas de você aproveitar o amplificador operacional com realimentação positiva para fazer osciladores e geradores de sinais, mas isso não vem ao caso agora, a gente não vai estudar isso aqui, porque precisa de conhecimento de eletrônica. Tudo bem, gente? Então, era isso. Nas próximas aulas, a gente vai discutir esse cara de um ponto de vista muito mais matemático, né? Então, vou equacionar todos os modos de operação dele que permitem a gente estudar ele de maneira mais detalhada, né? Hoje aqui era mais uma discussão qualitativa. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado, então, e eu vejo vocês no próximo vídeo.